Bom dia, graça e paz. Que alegria nós estarmos juntos para mais uma escola dominical. Eu que estou gravando na madrugada, não vou poder falar muito alto para depois não escutar da parte dos meus pais, mas eu acho que vocês vão me escutar corretamente e a nossa aula vai ser uma bênção, né? Nós que estamos nesse domingo de Páscoa, dia 4 de abril, é uma data especial. Muito provavelmente você participou do culto hoje às 7 da manhã, conosco, o culto regional, e muito provavelmente vai estar conosco no culto de celebração às 19, é nosso convidado, nosso irmão, para juntos nós louvarmos e nos lembrarmos de Jesus Cristo na sua morte e ressurreição. Amém? Mas então vamos dar início a mais uma escola dominical. Eu que já comecei colocando a tela errada. Espera aí. Como é, como é sabido de todos vocês, nós estamos estudando as parábolas de Jesus Cristo. Já estudamos os sermões de Jesus. Agora nós estamos estudando as parábolas e depois estudaremos os discursos. Nas parábolas de Jesus, nós estamos na, no conjunto de parábolas número 10. E hoje nós vamos trabalhar uma das mais famosas parábolas de Jesus, que é a parábola do filho pródigo, né? Se eu não me engano, ela é a mais famosa. Acredito que tenha só mais uma junto com ela, que é muito famosa, mas agora eu não vou lembrar qual é. Eu acho que é do Bom Samaritano, se não me engano, é do Bom Samaritano. São as duas mais famosas. E esse é um conjunto de parábolas que, na verdade, Jesus deu elas juntas. Nós vamos falar sobre isso, inclusive, apesar dos nossos irmãos César e Rômulo já terem comentado, né? Na verdade, Lucas e César. Mas, então, nós vamos entrar nesse conjunto décimo de parábolas, como vocês estão vendo aí, que é Lucas 15 até o 32. Aí depois começa o Lucas 16, no próximo conjunto de parábolas. Tudo bem? Então, vamos começar a trabalhar essa que é uma das mais famosas parábolas de Jesus Cristo, a parábola do filho pródigo. O nome filho pródigo já levanta algumas discussões, porque, na verdade, vários teólogos e algumas linhas doutrinárias acreditam que o melhor nome seria a parábola do pai e dos dois filhos, ou a parábola do pai que ama, ou a parábola dos dois filhos e tudo mais. Mas é que como o filho pródigo é a figura ali que tem maior destaque, que se fala mais do filho pródigo, né? Então, o pessoal costuma chamar ela de parábola do filho pródigo, e até porque é mais fácil mesmo falar só a parábola do filho pródigo. Então, vamos começar lendo o texto, e o texto começa lá no versículo 11 do capítulo 15 e vai até o versículo 32. Continuou: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante, e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhes dava nada. Então, caindo em si, disse: Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti.
Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cerrado. Comamos e regozijamo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Versículo 25. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou: Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai o procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai: Há tantos anos eu te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cerrado. Então lhe respondeu o pai: Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Amém. Irmãos, para nós começarmos, Opa, deixa eu tirar aqui na frente, né? Essa parábola só é encontrada nesse evangelho, no evangelho de Lucas. Nossa, vai ficar cortando um pouco a minha cabeça. É uma parábola encontrada somente no evangelho de Lucas, dividida em duas partes principais. E essa parábola não existe um encerramento com uma explicação final. Essa parábola não tem um ninchal. Ela não quer, no final de tudo, passar uma moral ou uma lição, como vocês acabaram de ver. Ela acaba e aí Jesus não traz nenhuma outra lição. O que nós tiramos como entendimento é do contexto em que ela está inserida e aquilo que ela quer dizer implicitamente, tá certo? Alguns autores divergem em se ela é uma alegoria ou uma história. Alguns dizem que ela é uma alegoria direta, outros dizem que, na verdade, ela é uma história através da qual Jesus quer passar uma lição, mas não necessariamente é uma alegoria, ok? Mas é importante dizer que geralmente as pessoas pensam nessa parábola somente em relação ao filho pródigo, mas na realidade são três personagens de suma importância para o entendimento da parábola e para entender aonde ela estava inserida, e não somente o filho pródigo, mas também o filho mais velho e o pai, ok? Essa é a terceira parábola que Jesus usa nesse trecho para responder aos fariseus. Então, se vocês forem lá nos versículos 1 e 2, vocês vão entender o porquê que Jesus estava contando essa parábola. Acontece que Jesus estava sentado com, desculpa, vou voltar aqui, se aproximavam de Jesus, como está lá no versículo 1, todos os publicanos e pecadores, pessoas que eram indesejadas pelos fariseus e pelos judeus da época, pessoas que eram consideradas pecadoras e indignas da presença deles. E algumas dessas pessoas poderiam até contaminar um outro judeu apenas por estar perto, ou tocar esse judeu, tocar esse fariseu, tocar um judeu religioso,
esse judeu poderia ser contaminado por causa da proximidade com publicanos, por exemplo, ou com outros tipos de pecadores, né? E, se eu não me engano, foi na aula passada ou retrasada que trouxeram um quadro mostrando as diversas profissões que eram consideradas como profissões impuras na época de Jesus. Então, o que acontecia é que Jesus atraía, e não só atraía, mas em vários trechos do Evangelho, Jesus era quem buscava os publicanos e os pecadores. Jesus ia atrás deles. Então, isso com certeza era mal visto pelos. Com certeza não. É registrado que era mal visto pelos religiosos da época. Tanto é que, nesse trecho, assim como em vários outros, os fariseus murmuram, os fariseus reclamam. Em outros trechos, os fariseus questionam Jesus. Como que o Senhor pode andar com publicanos, né? O Senhor que se diz aí filho de Deus, o Senhor que é mestre, rabi, não sei o que tem, pode andar com pessoas pecadoras, sujas e, e, enfim, que não são aceitas nessa sociedade. Então, Jesus era constantemente questionado e confrontado a respeito disso. E, e é claro que Jesus aproveitava de todas essas situações para ensinar. Jesus aproveitava de cada situação dessa para ensinar e para trazer a mensagem do seu reino que estava sendo instituído, ok? Então nós vamos estudar agora a parábola, dividindo ela em dois, a parte do filho pródigo, a parte do filho mais velho, e também vamos fazer uma leitura da reação do pai em cada uma dessas partes, e no final nós vamos chegar a algumas conclusões, ok? Vamos lá então, eu acho que hoje não vai demorar tanto essa aula. O filho pródigo. O filho pródigo era o filho mais novo, correto? Ele era um filho que, segundo a lei dos judeus, a lei dada por Deus, lá em Deuteronômio 21, ele tinha direito às partes da herança do seu pai, mas não era a maior parte. Quem tinha direito à maior parte era o primogênito, ok? O primogênito tinha direito a 2/3 da herança de seu pai. O, o outro filho tinha direito a 1/3. Enfim, o importante é entender que o filho primogênito tinha direito à maior parte. E, além disso, era ele quem tinha direito a requerer algo primeiro do que o filho mais novo. Não se sabe se nessa história, se isso era comum de acontecer, provavelmente não era comum acontecer do filho mais novo buscar a sua parte e o pai dar de bom grado a parte do filho mais novo em dinheiro, inclusive, né? Porque ele não deu em bens, né? Ele não deu um monte de cabeça de gado e um monte de cabeça de ovelha para o filho ir lá e vender e viver sua vida. Não, ele deu em dinheiro, né? Moeda, provavelmente moeda corrente, não sei se era ouro ou prata, mas ele deu em dinheiro. E, o, e isso não era comum na época. Então, não sabemos se Jesus estava tratando com uma exceção que poderia acontecer, ou se, na verdade, Jesus estava só colocando uma situação hipotética mesmo para que fosse passado o recado. Mas o importante é que, nessa história, o que estava acontecendo já era algo fora da curva, e isso é importante entender. Já era algo que não era tão aceito naquela sociedade. Um filho mais novo pegando parte em dinheiro e saindo fora para em uma atitude egoísta e orgulhosa e viver a sua vida e não ficar ali ajudando o seu pai e a sua família, mas buscar uma vida separada, uma vida independente. Por isso que eu coloquei no ponto A essa atitude de ofensa do pródigo, porque o pródigo não se importa com seus pais, não espera pelo envelhecimento deles,
que era costume, e mais do que isso, ele não espera pela morte deles, porque os filhos repartiam os bens e se separavam depois da morte de seus pais. E não é o que acontece. Então é visto como essa atitude na época era vista como uma falta de respeito e uma falta de consideração, como uma até ofensa ao pai. Por que que é importante frisar isso? Para que os ouvintes de Jesus nessa situação se sentissem incomodados mesmo com a figura do filho pródigo, de como ele era ingrato e de como ele foi orgulhoso e egoísta, ok? Então, Jesus vai contando a história e ele conta que o filho pródigo resolve deixar para trás e ele migra, ele vai para outro povo, né? Como fala, se você quiser acompanhar, né? No versículo 13, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Então o filho pródigo pegou tudo que tinha e passou a viver de forma libertina, gastou dinheiro com meretrizes e prostitutas, e gastou absolutamente todo o seu dinheiro com tudo aquilo que ele podia comprar, de forma completamente imprudente, desnecessária e rebelde. Ele fez isso. E é claro que uma hora a conta chegou e ele teve que pagar por isso. E acabou todo o seu dinheiro. A terra onde ele estava foi tomada por uma grande crise financeira, como fala no versículo 14, porque sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então, Jesus vai colocando o contexto dos acontecimentos e, ao mesmo tempo, ele vai colocando causa e consequência dos atos e decisões do filho pródigo. Assim que o país chega em uma grande fome e as pessoas provavelmente já estavam sem dinheiro, o país passava por uma crise muito dura, ele perde tudo, ele se viu obrigado a trabalhar como servo dos outros, ele se agregou a um dos cidadãos daquela terra e a tarefa dele era uma das tarefas mais humilhantes para um judeu, que era cuidar de porcos. Então, o filho pródigo perdeu tudo o que ele tinha, ele foi humilhado ao ponto de cuidar de porcos e provavelmente ter que roubar. Os autores, dois autores importantes falam sobre a possibilidade dele ter que roubar para se alimentar, porque o versículo 16 fala que ali desejava ele fartar-se das alfarrobas, mas ninguém lhe dava nada. Nem as alfarrobas dos porcos eram dadas para ele se alimentar. Tamanha era a crise e tamanha foi a humilhação desse filho pródigo. Vocês têm que escutar essa história como um judeu da época escutava. Então o filho pródigo foi ingrato e egoísta, pegou a sua parte na herança em algo que não, uma atitude que não era costumeira da época, foi para um lugar, gastou tudo com aquilo que não deveria gastar, com meretrizes e libertinagem, e aí depois ele teve que pagar por isso, porque não tinha dinheiro para suportar uma crise, e acabou se humilhando, muito provavelmente tendo que renunciar às suas crenças religiosas, por exemplo, para cuidar de porcos ou para trabalhar no sábado e coisas como essa. Então, aquilo era extremamente humilhante e, com certeza, para aquelas pessoas que ouviam Jesus contar essa parábola nesse momento, aquilo era extremamente chocante. Você tem que entender isso, a parte chocante da história para os judeus que estavam escutando, ok? E aí, esse ponto eu coloquei em vermelho, porque é importantíssimo. No versículo 17. Então, caindo em si. E depois, ele pensando em como falaria com o pai dele. Trata-me como um de seus trabalhadores. Aquilo que antes era o desejo e motivação do coração do filho pródigo, um desejo e uma motivação egoísta de obedecer ao seu desejo carnal,
de ostentar e de satisfazer os desejos da sua carne, se transforma num momento de humilhação, na verdade, em um desejo de arrependimento, e ele cai em si. Esse cair em si é o arrependimento pelo qual ele passa. Ele tem uma luz e ele entende aonde foi que ele mesmo chegou, aonde ele levou a ele mesmo. Por isso que ele cai em si, ele tem um insight, aonde eu vim parar por minha própria culpa. Tanto que depois ele fala, é, se vocês acompanharem comigo no versículo 18, ele diz: Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Então ele cai em si e se arrepende de tal maneira que ele entendia que pela lei judaica ele já não era mais digno de ser chamado filho. E se por um acaso o pai realmente resolvesse não o tratar mais como filho, ele estaria nos direitos dele. Ele entende e aceita isso. Afinal de contas, se ele conseguisse trabalhar como servo para o pai dele, já seria melhor do que viver naquela situação. Então, aquele homem que era egoísta no começo da história, egoísta e orgulhoso, vai e obedece a todos os desejos da sua carne. É humilhado ao máximo e no auge da sua humilhação ele cai em si. Eu causei todo o mal. Eu sou digno, eu sou merecedor da punição. E então ele vai tendo consciência do mal que ele causou, buscar um pouco de misericórdia, mas admitindo a sua culpa. Essa figura é importantíssima. E é importantíssimo que vocês compreendam o peso dessa figura na história. E acontece então, como todos nós sabemos, que o filho pródigo retorna para casa, né? A narrativa continua, ele retorna para casa e ele prepara todo aquele discurso e, e aí fala no versículo 20, né? Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou e compadecido dele, correndo, o abraçou e o beijou. Então, aqui acontece algo que já mostra como essa história, na verdade, é uma história cheia de exceções, né? A primeira exceção é o filho pegando sua parte da herança e saindo fora, e o pai dando de bom grado e feliz, né? Aceitando. E agora essa segunda exceção, que é o pai, um homem provavelmente rico, que tinha muitas posses no campo, lembrando que o campo era a vida agrária rural, era o sistema que praticamente movia Israel. E então era um homem de posses, provavelmente muitas posses, um homem que tinha muito dinheiro. Ele e um homem já velho, provavelmente tinha dois filhos adultos. Os estudiosos acreditam que o filho pródigo deveria ter entre 18 e 20 anos, porque ele ainda não era casado. E, e aí a grande exceção é que o pai se dirige correndo até o filho pródigo que retorna. E isso é uma grande exceção, porque era inconcebível para aquela época ver um homem velho, na posição social dele, sair correndo, ainda mais para receber um filho que foi egoísta e orgulhoso em relação a ele. Mas não é só isso. Assim que eles se encontram, o pai, o pai nem praticamente não escuta, né? Quando você lê aqui, a impressão que dá é que o pai não escuta, né? Pequei contra ti, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, ou seja, nem falou para ele, ele estava tão feliz, mas tão feliz com a chegada daquele filho que antes era ingrato e agora chegou humildemente, que ele falou diretamente para os servos: trazei a melhor roupa e as vestes festivas e a melhor roupa.
indicavam alta distinção, como eu coloquei aí escrito para vocês. Era para pessoas importantes. Lógico que naquela época as pessoas não tinham roupas como nós temos hoje, muitas roupas. Então, as que eles tinham eram bem separadas e bem definidas, e só tinham boas roupas e vestes festivas, bonitas, as pessoas que tinham mais posse ou mais ou melhor posição social, ou que tinham melhores condições. E ele manda dar as melhores vestes para o menino. Ele também manda pôr um anel no dedo e sandálias nos pés. O anel no dedo indica plenos poderes. Quando uma pessoa pegava um anel de um rei na antiguidade e selava algum documento importante, era como se o próprio rei estivesse selando. Aquele anel indicava que ele tinha a mesma autoridade do pai. O pai estava dizendo para ele através daquele anel: Você é meu filho, eu te recebo novamente como filho. E esses sapatos também na época, pensa que não era comum utilizar sapatos. Muito provavelmente eles usavam sandálias no geral e, e ainda assim os sapatos não eram muito acessíveis. Se você pensar bem, até pouco tempo atrás, quem morava na roça já não tinha sapatos ainda. Imagina naquela época. Os sapatos eram um objeto de luxo, assim como as vestes festivas. E, por fim, ele ainda fala, matem um novilho cerrado, né? O bezerro, aquele bezerro que está com a carne gostosinha, preparada para um churrascão. Algo que era feito em comemoração extremamente importante, digna de mandar convite para todos os familiares e amigos. Por que que tudo isso, todos esses fatores são importantes? Porque Jesus está passando para os seus ouvintes que aquele pai não recebeu de qualquer maneira o filho, mas ele recebeu perdoando completamente o filho e recebeu o filho dando a ele os poderes que ele tinha anteriormente. Ou seja, foi um perdão completo e uma restituição completa para esse filho. Tudo bem até aqui? Eu acho que deu para entender, né? Essa parte do filho pródigo. É, nós vamos tentar sempre no decorrer do estudo da parábola não entrar em muitas comparações. Em cada ponto que eu falei aqui, daria para fazer comparação com outro trecho da Bíblia, ou daria para fazer comparação com histórias e características da sociedade greco-romana da época. Mas eu acho que não cabe, porque conforme a gente estuda, diversos desses pontos os doutrinadores, eu falo doutrinadores por causa do direito, mas na verdade os teólogos e as correntes doutrinárias dentro da teologia tratam como sendo pontos de exceção. O importante é que a gente se atente aos elementos que são colocados na parábola e não tente vagar tanto pelos conceitos que não são, que a parábola não busca colocar como muito importantes. Então, eu vi algumas pessoas falando que o novilho cerrado seria Jesus Cristo morto, outras pessoas falando que, enfim, cada um tenta pegar os elementos da parábola e adaptar eles, só que geralmente eles apontam sempre para. Eles acabam entrando em contradição. Esse que é o problema, eles entram em contradição. Então, o melhor é nós lermos a parábola, tentarmos pegar os elementos principais para achar o objeto central, o que Jesus estava querendo falar de maneira central nessa parábola. E aí, então, ele traz a segunda figura, a figura do filho mais velho. Então, pensa você, enquanto eles estavam lá festejando, o filho pródigo voltou, estava com as melhores vestes, um sapato maravilhoso, um anel brilhante no dedo, o novilho já estava lá na churrasqueira e o filho mais velho que estava trabalhando no campo escuta toda aquela festa e ele chega inconformado brigando com o pai. Muito provavelmente o filho mais velho ainda não tinha
pego aquilo que lhe era devido da herança. Por quê? Porque o costume da época era de que o filho mais velho assumisse, inclusive, o cuidado dos pais quando eles ficassem velhos e o cuidado das propriedades, já que ele herdaria a maior parte da herança do pai, certo? Então, muito provavelmente, os estudiosos falam que ele ainda estava ali, e ficaria por lá esperando até o pai envelhecer muito e morrer, e ele assumiria todas as posses, certo? Por isso, tudo indica que ele estava ali ainda, estava esperando, não fez como o filho pródigo. E aí, quando ele chega, algumas coisas chamaram a minha atenção e chamaram a atenção dos estudiosos e teólogos que eu estudei, e que são muito importantes e são simples. E a primeira é a atitude do filho mais velho em dizer, né, lá no versículo 29, há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Olha, essa fala, nunca transgredi uma ordem tua, aponta o quê? Aponta um coração soberbo, aponta um coração orgulhoso, aponta um coração nada humilde, não é verdade? E ainda também aponta um coração mentiroso, porque era impossível ele não transgredir nenhuma ordem do pai. Assim como também era mentira que ele não tinha nenhum bezerro para matar e comemorar com seus amigos, porque ele era herdeiro da maior parte das posses do pai. Então é importante você entender que ele chega nervoso, porque o que acontece ali é sim, na visão dos judeus, na visão daquela sociedade, uma injustiça. O pai tendo recebido o filho pródigo daquela maneira, como eu falei para vocês, é uma exceção, tanto que Jesus provavelmente chocou os ouvintes contando sobre como o filho pródigo foi recebido. Então o filho mais velho chega nervoso, chega uma jararaca, né? Chega quebrando tudo e ainda mais mentindo. Nunca transgredi uma ordem tua. Isso aponta uma mentira e, e isso aponta uma hipocrisia, assim como o fato de ele falar de que o pai nunca deu um bezerro para ele, sendo que na verdade ele era herdeiro da maior parte das posses do pai. E é terrível como ele tá nervoso, bravo e cego ao ponto de falar pro pai: esse teu filho, ele já não fala que é irmão, ele fala esse teu filho. Por quê? Porque aquele garoto abriu mão das suas posses, abriu mão do convívio familiar, abriu mão de tudo que eles poderiam construir juntos para ir gastar tudo lá fora, né? Então, como que esse filho mais velho recebe? Dizendo esse teu filho, nem o reconhecendo mais como irmão. E outra coisa que é extremamente importante tocar, que nós vamos falar mais daqui a pouco, é que apesar do filho chegar brigando com o pai responde ele assim, né? Cadê? No versículo 31, apesar do filho mais velho chegar brigando e agindo dessa maneira, ele responde: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Ele não responde com grosseria nem condenação, mas ele é compassivo. Ele é paciente com esse filho mais velho. E nós partimos agora para discutir o objeto da parábola. E esse é um quadro famosíssimo, né, do Rembrandt. Acho que se pronuncia assim, Rembrandt. É O Filho Pródigo. É uma obra de arte maravilhosa para vocês observarem enquanto nós conversamos sobre aquilo que é principal nessa parábola. O elemento principal dessa parábola não é o filho. O elemento principal dessa parábola não é o filho
pródigo, não é o filho mais velho, mas o elemento principal dessa parábola é o coração do pai. Por quê? Porque Jesus estava contando essa parábola, Jesus estava contando essa parábola para os fariseus que estavam murmurando porque Jesus se assentava com os pecadores e publicanos. E o que Jesus faz? Ele conta uma parábola revelando a eles e revelando a nós o coração do Pai. Porque o coração de Deus é um coração que ama e perdoa, até o mais ingrato e rebelde pecador. Porque quanto maior o pecado e a condenação, maior a graça. E, e, e eu espero que vocês tenham prestado atenção quando eu falei para vocês sobre o caráter de exceção de tudo aquilo. Jesus coloca a história do filho pródigo da maneira mais chocante possível para aqueles homens que estavam escutando. Porque é tão chocante e tão ofensivo aquilo que o perdão haveria de ser maior, haveria de ser mais profundo, haveria de ser mais impactante sobre essa situação. Assim como Jesus fala para os fariseus em outra ocasião, em outra oportunidade, que a, a maior ofensa é necessário maior perdão. Não é assim que ele fala? Não exatamente nessas palavras. Mas o que acontece é que o objeto da parábola não é a atitude do filho pródigo, o objeto principal não é a atitude do filho pródigo e nem a atitude do filho mais velho, mas é o coração do pai, porque o pai deu tudo o que o filho queria, o filho foi um ingrato e egoísta e ainda assim o pai concedeu a ele perdão total. E esse era um elemento difícil de ser aceito para os religiosos da época. E aqui que a gente faz essa analogia agora sim com os dois filhos. O entendimento majoritário dos teólogos é de que o filho mais novo, o filho pródigo, representava os publicanos e pecadores naquele contexto ali exato, no momento em que acontecia. A gente não precisa divagar tanto nesse momento. O que acontece é que Jesus estava respondendo para eles o que eles estavam murmurando. Então, muito provavelmente, Jesus se referia, quando falava do filho pródigo, àqueles pecadores e publicanos, que eram pecadores mesmo, segundo a lei, mas que, diferentemente de como aqueles fariseus agiam, o coração de Deus era um coração inclinado ao perdão. E o filho mais velho representava aqueles fariseus religiosos, não é? Hipócritas, como a gente falou ali, porque eles falaram que nunca transgrediram nenhuma ordem do Pai, e mentirosos, dizendo que tinham todos, que não tinham bens, né, que não tinham, que nunca puderam matar nenhum bezerro. Aqueles fariseus eram isso, eram... Opa, desculpa, apareceu alguma coisa aqui, eu não sei o que é isso. Mas aqueles fariseus representavam isso, representavam o filho mais velho representava esses fariseus religiosos que pensavam no cumprimento da lei, mas não podiam admitir de jeito nenhum que eles mesmos não cumpriam essa lei. E era inadmissível para eles pensar que alguém pecador, como um publicano, poderia receber o perdão de Deus. Aí também se faz a analogia e abre um pouco a interpretação para dizer que o irmão mais velho representava Israel e o irmão mais novo representava os gentios, todos os outros povos. Pode ser feita também, mas se você for usar de maneira mais direta no texto, Jesus está se referindo especificamente aos religiosos e aos publicanos e pecadores. Só que tem algo que intriga e, na verdade, intrigou os estudiosos e teólogos desde a patrística.
que é que Jesus, nesse trecho, diferentemente da maior parte do evangelho, no final não condena os fariseus. Se vocês prestarem atenção, a atitude do pai é uma atitude de compaixão para com o filho mais velho. Eu vou ler de novo para vocês. Meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. E aí ele fala, né? Entretanto, era preciso que nos regozijássemos, enfim. A atitude dele é diferente do esperado pelos cristãos dos primeiros séculos e diferente daquilo que a gente vê no resto dos evangelhos, é uma atitude não é uma atitude de condenação é, muito rígida, pesada de acusação e de condenação, mas na verdade é uma atitude, uma tentativa de reconciliação, porque naquele trecho, assim como em outros, mas pouquíssimos, Jesus está tentando revelar aos fariseus o coração de Deus e como funcionava o seu reino, na tentativa de que os olhos dos fariseus fossem abertos também. E por isso que tem esse tom reconciliatório nessa passagem, nessa parábola famosíssima. Porque Jesus está querendo mostrar para o fariseu que não só aquele filho mais novo, ingrato e egoísta estava errado, mas era perdoado, como ele também estava errado e também era perdoado. Então, que a gente consiga lançar esse olhar sobre esse trecho de que Jesus estava dando chances e chances e chances e falando sem parar para os fariseus a respeito do perdão. Não é à toa que diversos deles creram. Jairo, Nicodemos e entre outros. Amém? Meus irmãos, a nossa tendência carnal, como vocês bem sabem, é sermos iguais aos fariseus, né? Nós seguimos as regras, nós andamos na linha, nós obedecemos, nós buscamos obedecer, nós temos uma pose de cristãos e tudo mais, enfim. Conhecemos o funcionamento da igreja. E aí, quando nós menos percebemos, somos movidos pelo orgulho e por essa autojustificação. Mas, na verdade, o que Deus chama e o que Deus pede de nós é uma vida de arrependimento e de humilhação. Nós temos que cair em nós, né? Como falou, a narrativa fala do filho mais novo, né? Caindo em si. Ele viu a sua miséria, ele viu o seu pecado. E aí ele voltou para os braços do Pai. Nós não podemos ser exclusivistas a ponto de achar que alguém não merece o perdão de Deus por causa dos seus atos. Na verdade, ninguém merece e jamais vai merecer o perdão de Deus. Mas o perdão de Deus é disponível a todos, e é isso a gente tem que lembrar. A graça preveniente está sobre todos, ela foi lançada sobre todos, porque Jesus morreu para salvar a todo pecador. Não foram somente alguns. A questão é que o filho pródigo, quando estava na lama, foi sincero consigo mesmo. E em uma atitude brusca de sinceridade, ele admitiu: eu, eu preciso do perdão do meu pai. O que é preciso fazer é responder positivamente aquilo que Deus já fez por nós. É responder positivamente a essa graça que já está sobre nós, nos chamando ao arrependimento continuamente. Essa é a questão. Porque Jesus já morreu por por todos os povos, já morreu por todos os homens, já morreu para que todos tivessem vida eterna. Mas agora é necessário corresponder a esse sacrifício, a morte e a ressurreição. É necessário responder positivamente. É nos dada essa liberdade e é nos cobrado isso também. Amém?
Essa é a aplicação para a nossa vida. Eu espero que essa aula tenha sido abençoada, abençoadora, né? Não passamos, eu acho, né? Não passamos tanto do horário. Então agora eu vou orar para encerrar. Senhor Jesus, nós te agradecemos e te louvamos por essa palavra que é ministrada aos nossos corações. Nós te agradecemos, Jesus, porque quando o Senhor morreu por todos os povos, por todos os homens, por todos os seres humanos. Morreu para que todos aqueles que crescem tivessem vida em abundância. Senhor, enche os nossos corações com profundo arrependimento. Faz-nos ver, Senhor, nosso pecado e faz-nos correr para Ti. É em Ti que nós queremos estar e nos refugiar, Senhor Jesus. Que essa mensagem possa ser espalhada, possa ser cultivada, plantada, colhida através da nossa igreja, em nome de Jesus. Abençoe os irmãos, os nossos irmãos nesta igreja, para que sejam semeadores do Teu Evangelho, para que nós possamos ver pecadores arrependidos voltando para o Senhor, como aconteceu com esse filho pródigo, como aconteceu conosco, Senhor. E neste domingo de Páscoa nós te exaltamos e nos lembramos disso, Senhor Jesus. Seja exaltado em nome de Jesus. Amém. Amém? Pessoal, nós nos vemos então hoje às 19 no canal, nesse mesmo canal do YouTube. Que Deus abençoe a vida de vocês. Tchau, tchau.